E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Essa é a última aula abordando o módulo para que nós possamos introduzir a equação do segundo grau incompleta com b igual a zero. Então, vamos fazer esses exercícios para a gente ficar craque aí e aprendermos com mais facilidade o que vai vir na próxima aula. Então, a gente já falou sobre essa definição. Sabemos aí que estamos trabalhando com os números reais, ou seja, x é um número real. E agora nós vamos calcular o valor real de x em cada equação a seguir. Presta atenção, galera. Nas aulas passadas, o que a gente viu? Um exemplo, que o módulo do 5 deu o próprio 5 mesmo, não é isso? E que o módulo do menos 5 deu o próprio 5 também. Então, a pergunta agora que a gente está fazendo nesse exercício 1 é: qual o número que está aqui dentro cujo resultado dá 5? Aí você vai me responder: o número que está aqui dentro pode ser 5, e aí o resultado vai ser 5, mas o número que está aqui dentro também pode ser menos 5. E aí o resultado dá 5 também. Exatamente. Então, olha para cá. Qual o número que você vai colocar aqui que o resultado vai ser 7? Ué, você pode colocar o 7 aqui, e aí o resultado vai ser 7. Ou você pode colocar também o menos 7 aqui. O resultado continua 7, não é isso? Exatamente. O que significa então? Significa que o x ele pode ser igual a 7 ou o x pode ser igual a menos 7. E eu não quero que você escreva assim, eu quero que você escreva da maneira mais rápida possível. Então, você vai escrever dessa forma. Você vai dizer que o x ele é igual a mais ou menos 7. Pronto, bem tranquilo. Então, a resposta, o x ele é igual a mais ou menos 7. Pronto. Essa daí é a resposta, tá bom? Agora, para a letra B, ficou fácil, né? O número que está aqui dentro ou pode ser 2 ou pode ser o menos 2. Então, acabou o problema. A gente tem que a resposta é que o x ele é igual a mais ou menos 2. Pronto. Tranquilo? Muito fácil, né? Então, vamos ver essa daqui. Ó. Olha só essa daqui. Ou o número que está ali dentro é o raiz de 3, ou o número que está ali dentro é o menos raiz de 3. Então, o resultado é mais ou menos raiz de 3. E aqui no zero? Gente, o zero é neutro. Então, basta você escrever que o x é igual a zero. Né? Que número que vai estar aqui dentro para o módulo dele dar zero? É o próprio zero. Bem fácil. E aqui, galera? Aqui não tem solução real. Por quê? O resultado tem que ser um número positivo ou zero. Esse número aqui não é positivo, nem zero, ele é negativo. Então, não há solução real. Agora chegamos à parte importante que vai dar aquele pontapé para a gente começar as aulas daquela equação incompleta. Aqui a gente tem o x ao quadrado igual a 36. Então, vamos lá. Eu vou transcrever para cá. F, que é a letra F, né? Ela é o x ao quadrado igual a 36. Então, eu vou fazer da primeira forma, utilizando o módulo bonitinho. Depois, a gente vai fazer da maneira rápida. Então, vou até escrever aqui, forma 1. Na forma 1, você vai começar fazendo o seguinte. X ao quadrado é igual a 36. Então, você vai extrair a raiz quadrada de ambos os membros, ou seja, dos dois lados. Vai escrever assim, ó, raiz quadrada do x ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada do 36. Então, é isso que a gente está fazendo. Ó, raiz quadrada do x ao quadrado é igual a raiz quadrada do 36. E aí vocês viram que a raiz quadrada do x ao quadrado é um módulo de x. Isso é importante, por isso que é bom entender isso direitinho. Então, agora, isso daqui se transformou no módulo de x.
E isso daqui você calculou. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Ah, é mais ou menos 6. Não. A raiz quadrada é sempre um número positivo ou zero. Então, isso daqui deu 6. Ok. E vocês acabaram de calcular módulo de x igual a alguma coisa. Quanto é que vai ser o x aqui? Ué, o x vai ser mais ou menos 6. Por quê? Qual o número que eu coloco aqui que vai dar 6? Eu posso colocar o 6 ou posso colocar o menos 6. Então, a resposta é x igual a mais ou menos 6. Isso foi a forma 1. Vamos verificar agora a forma 2, que é um pouquinho mais rápida. Na forma 2, a gente tem o x ao quadrado igual a 36. Olha só, olhou esse quadrado aqui, tá vendo? Olhou esse quadrado ou esse 2, é como se esse 2 fosse para o outro lado como mais ou menos raiz. É isso, né? Não tem aquela história, vai para um lado, vai para o outro. Então você vai ter isso daqui, ó. O x é igual a... Olha só, o 2 não está mais aqui, tá vendo? Então, ele veio para cá como mais ou menos raiz. Pronto. Esse 2 virou isso aqui lá do outro lado. Então, é uma maneira vulgar de falar isso, para tentar agilizar. Então, ficou mais ou menos a raiz do 36. Agora, você calcula a raiz do 36. Então, a gente vai calcular agora essa parte aqui, ó. É isso que você vai calcular. Quanto que é a raiz de 36? A raiz de 36 é 6, não é isso? Então, a resposta vai ser x é igual a mais ou menos o que você calculou, que foi a raiz de 36. Então, x é igual a mais ou menos 6. Pronto. Aí, você que escolhe a forma que você quer fazer. Tudo bem? Mas, organizadamente, entendendo tudo direitinho, é isso que acontece. Ó. A raiz quadrada do x ao quadrado vira o módulo de x. E aí, por isso que aparece esse mais ou menos 6 aqui. Tá? Então, essa é a forma padrão, a forma organizada, a forma correta de você entender o que está acontecendo. Vamos agora para a letra G, para ver se ficou claro isso. Nessa letra G, eu também vou fazer das duas formas, tá? Então, na letra G, o x ao quadrado ele é igual a 100. Então, vamos lá para a forma 1. Essa forma 1 eu acho a mais importante, porque fica claro matematicamente o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. X ao quadrado igual a 100. Agora, a gente vai extrair a raiz quadrada de ambos os membros. É isso aqui que a gente está fazendo. Estamos extraindo a raiz quadrada de ambos os membros. Só que eu vou escrever aqui de maneira um pouquinho mais organizada. Então, ficou a raiz quadrada do x ao quadrado igual a raiz quadrada do 100. A gente sabe que a raiz quadrada do x ao quadrado, por definição, é o módulo de x. Então, aqui eu vou escrever o módulo de x é igual a raiz quadrada do 100, que você vai calcular e vai dar 10, porque 10 vezes 10 dá o 100. Agora sim, ó, que número eu coloco aqui dentro para que o resultado seja 10? Ué, ou eu posso colocar o 10 ou eu posso colocar o menos 10. Então, por isso que a resposta é mais ou menos 10. Vamos lá para a forma 2. Na forma 2, a gente tem que o x ao quadrado é igual a 100 e a gente já escreve que o x ele é igual a mais ou menos a raiz de 100. Percebo que tinha o 2 aqui, não tem mais o 2 aqui. Então, x é igual a mais ou menos a raiz do 100. O que você faz agora? Vai calcular apenas a raiz do 100. Então, x é igual a mais ou menos, calculei a raiz do 100, que é sempre um número ou positivo ou zero, então a raiz quadrada do 100 é 10. Pronto, a resposta é x é igual a mais ou menos 10. Tudo bem, galera? Então, espero que isso tenha ficado claro, porque na próxima aula, repito, já falei aqui 1000 vezes, né, equação incompleta, a gente vai ver isso. Outra forma de pensar também é que número real ao quadrado vai dar 100. Tá? Você pode pensar assim, bem tranquilo.
Então eu tenho, a aula já acabou, tá? Só estou conversando com vocês. Então eu tenho que número ao quadrado vai dar 100. Que número real, né, que a gente está trabalhando. Aí você pensa, se eu colocar o 10 aqui, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, vai dar 100. Então a resposta é 10. Ou você pode colocar também o menos 10 ao quadrado. Coloquei aqui, ó, menos 10 ao quadrado. A gente tem que o menos 10 vezes menos 10 vai dar o quê? Menos com menos mais, 10 vezes 10, 100. Olha lá, não precisa, né, escrever esse sinal de mais. Então você também pode pensar assim, que número real ao quadrado vai dar o 100, tá? Mas formalizando a parte ideal, se você for fazer uma prova discursiva, tá? Escreva assim, escreva bonitinho dessa forma, que não vai ter erro, não vai ter problema. Então, um abraço a todos e até a próxima aula, agora sim com a equação incompleta, onde o b é igual a zero.